Perspectiva para o meu futuro é ter qualidade de vida. Um segura a mão do outro e todos crescem. Então, se você fizer todo dia um pouquinho, você também vai conseguir. Se você tem fé no futuro, tenha força no presente e venha fazer esse negócio junto com a gente. O sonho, ele não é perseguido, ele é atraído. Então, se você está em movimento, não tem como você não se desenvolver no negócio. Se realmente você tem sonhos, você com certeza você vai conhecer o sistema Águia Dourada. Então você nasceu, você é obrigado a vencer. Entendeu? Então, quem surfar essa onda, quem estiver antenado dentro desse processo, meu irmão, você vai crescer muito. E eu disse, cara, isso aqui é surreal. Mas quem pega esse negócio junto com o sistema Águia Dourada é sensacional. Tem muita coisa boa para ser vivida desse negócio. Aqui dentro, participou do sistema, não tem como dar errado. A idade faz a diferença. Então o sistema Águia Dourada ele começa a abrir um novo horizonte de mentalidade. Eu falei, então essa é a oportunidade que eu estava precisando na minha vida. Muito bem, estamos aqui com mais um podcast, Sistema Águia Dourada, e olha quem está na minha frente. É a lenda viva, isso mesmo, Dr. André Valente. Já vou falando para você que acabou de chegar, tá? Se inscreve no canal, aperta no sininho para receber todos os vídeos que é postado aqui no canal, você não perder nada. No podcast Águia Dourada, aqui com o Dr. André Valente, ele que é médico, cirurgião, na área de otorrinolaringologista. Também o cara é cirurgião capilar. Eu não sei se é bem assim que fala. Bom, o detalhe é o seguinte. Você está precisando colocar cabelo aí, organizar? Então, ele é especialista e olha, diga-se de passagem, um dos melhores do Brasil. Tá bom? E hoje nós vamos falar justamente sobre mais um produto incrível, né? Que ele produziu, que é este livro, Aloe Vera, do Dr. André Valente, Barbadensis Miller, uma abordagem com base em fundamentos científicos e moleculares, evidência clínica e aplicações na medicina contemporânea. Cara, isso aqui... Bom, vamos deixar ele falar, né? Doutor André Valente, muito obrigado por ter aceito o convite e estar conosco aqui no podcast Águia Dourada. Enfim, conta pra gente aí, né, sobre a criação desse livro, porquê, como. Fala pra gente aí que a gente quer muito ouvir isso aí. Primeiro é uma honra, um prazer estar aqui, Adriano. Obrigado pelo convite. E como faço também parte do Águia Dourada, dizer que assim, esse canal tem sido uma verdadeira diferencial, uma diferença aí. Eu tenho visto os conteúdos são muito bons. Que legal. A história de cada um, o conhecimento que está trazendo, e todo mundo compõe, pelo menos para mim tem composto e feito a diferença. Bom, sobre o livro, né, Aloe Vera Barbadensis Miller, é um orgulho que não é fruto de um pensamento coletivo, né? Partiu de uma situação nossa, então não foi nem minha ideia inicial, saiu até de uma ideia mais sua do que minha, e eu agradeço muito isso. Tenho 6 anos que eu tô com a Aloe Vera, tô fazendo agora 6 anos, que eu tive o primeiro contato com a Aloe Vera, que foi o Aloe Vera Gel, foi depois do meu... Eu conto até a história aqui no livro, né, sucintamente. Então, para quem não sabe, eu tive sequela de Covid e uma das coisas que me tirou das sequelas e tem me ajudado na saúde desde essa época foi a Aloe Vera Gel, que foi apresentado por você. Antes, você tinha até como paciente levado para mim, mas eu não dava importância. Como médico daquela geração, mente fechada, não escutava, só falava, só sabia de ouvido, nariz, garganta, de doença e de remédio. Graças a Deus, a Aloe Vera, de uma forma geral, me abriu a cabeça para várias coisas. E uma delas foi me tornar um médico diferente. Então, tá aqui contando no livro essa passagem da minha vida, que houve realmente a diferença. Hoje eu sou um médico que vê o paciente como um todo, e aí você não trata as suas patologias, você promove a saúde, e a partir daí você começa a ter uns resultados diferentes. E a minha base, hoje, a base de tratamento para promoção da saúde é o Aloe Vera. Olha. E o Aloe Vera Gel, porque é o único que é recomendado para consumo humano. Dos 400 tipos de Aloe Vera, a Aloe Vera Barbadensis Miller é a única. E o único gel no mundo, né, que é industrializado do ponto de vista de envasado e purificado, né, porque o Aloe Vera Gel não tem um conservante, ele não tem nenhuma substância a não ser Aloe Vera pura. E aí a base do meu tratamento inicia com Aloe Vera. É a base e com excelentes resultados.
Que máximo, né? Então, essa virada de chave, né? Você vem na área acadêmica, medicina e tal, aí de repente, essa virada de chave do aloe vera foi quando você fez o uso. Fez o uso você mesmo, fez o uso. Aí você sentiu o efeito ali. Vários benefícios. Né? Vários benefícios. Foi no período da Covid. Foi isso. Pós-Covid, que eu trabalhava na época do hospital de Covid, peguei Covid grave, aí tive problema cardíaco, cerebral, pulmonar, muscular, depressão, perda de memória, e aí fiquei debilitado, tomava as medicações, mas não saía muito do canto. Aí veio o aloe vera, junto com a geleia real, tem também na época o colágeno. Ele me fez um upgrade, né? Me deu uma acelerada na evolução de recuperação muito boa. Isso foi em agosto de 2020. Olha, 21 de agosto de 2020. Eu não esqueço nunca essa data. Muito bem. Então, você que vem da área acadêmica, aí pega um produto como esse, natural, usou, começou a sentir o efeito, melhor. Mas aí você precisa de base científica. Aí você buscou, como foi? Você buscou informações, você começou a mergulhar, né? Onde que você encontrou? Como foi essa descoberta, né? Para você, né? Foi uma descoberta ali. Sim. Como é que você foi encontrando algo que lhe desse essa base, assim, uma segurança? Pronto, a palavra é essa, né? Essa segurança de você continuar usando e até o ponto de começar a colocar ali, né, na prescrição também do uso dos seus pacientes clientes. O aloe vera me mostrou, assim, de uma forma surpreendente, que ele fazia efeito, um efeito que eu desconhecia. E um efeito muito, assim, um resultado muito maior do que eu esperava nunca que isso fosse funcionar. Eu conhecia a babosa do sítio, que você botava em ferida, pele, cabelo, e eles são muito bons, inclusive. Mas quando eu senti o efeito, e aí eu já comecei a falar para meu pai, para minha mãe, começa a usar isso aí, eles começaram a falar que estavam melhorando de alguns sintomas que eles tinham. Meu primeiro paciente que eu voltei no consultório, ele veio com sintomas parecidos como o meu. E eu prescrevi o aloe vera, mesmo sem saber o que tinha ali dentro, o que justificava aquela evolução. Mas eu disse, toma isso aqui que você vai melhorar, além das medicações. E o paciente voltou com 30 dias, bem. Era um caso, parecia espelhado como o meu, né? Já foi o primeiro case fora o seu, assim. Isso, aí quando foi em setembro, então, isso aí eu tenho que saber o que é isso. Aí comecei... eu perguntei a você o que é que tem, você me passou algum material, eu comecei a estudar, e aí eu comecei a ir atrás de estudos. No Brasil você não tem estudos sobre aloe vera, são muito poucos, pouquíssimos, muito pouca coisa. Eu li aquele livro do Michael Poser sobre os capilares definem nosso destino, que fala praticamente só de aloe vera, e ele relatava muitos casos de sucesso, mas também não tinha base científica. Até porque na época que ele escreveu o livro, a rede de conhecimento, de acesso a artigos científicos era muito mais restrita. Isso. E hoje em dia é muito mais tranquilo. Você com a internet você busca as faculdades, as universidades, as bibliotecas do mundo todo atrás de artigos, e você tem como ter um farto, né, arsenal para estudar. Bom. E aí eu comecei a puxar. E aí eu comecei a ver que o colágeno também funcionava, comecei a estudar o colágeno. Em 2021, a Forever, eu comecei a ter um relacionamento com a própria Forever Living, com fazer parceria do ponto de vista assim, não só de usuário, mas de negócio também. Eu comecei a entender um pouco do processo, como funcionava a Forever Living, e aí vi alguns lançamentos, algumas coisas, e tudo que eu usava e prescrevia, eu via resultado, e comecei a buscar a base científica disso. Até porque na época eu era um dos únicos médicos que utilizava o superalimento da Forever para os pacientes. Então rapidamente eu fui preterido, fui chamado para dar palestra, para conhecer pessoas. Então eu comecei a rodar o Brasil todo, dando palestra sobre aloe vera, sobre o que eu achava, minha experiência, para pessoas que já eram usuárias há muitos anos dos produtos da Forever Living, que tem geleia real, você tem o ômega, tem vários outros suplementos, né, superalimentos. E aí, com isso, eu comecei a conviver com pessoas, e eu acabava a palestra, as pessoas iam falar comigo, tirar foto, e falava do relato de benefícios, de coisas até milagrosas. Então, assim, a partir daí foi me instigando, eu fui atrás. Aí, da aloe vera mesmo, eu consegui mais ou menos 400 e poucos artigos científicos. Uau. Que deu para você, artigos sérios. Então, aí eu comecei a pensar e comecei a fazer anotações. E dessas anotações eu fui guardando as minhas experiências pessoais também. Então, eu via, por exemplo, pessoas com erisipela,
que vinham fazer um tratamento convencional, não melhoravam. Após o uso de aloe vera, 2, 3 dias você vê a diferença. Pré e pós-operatório com aloe vera. Doenças autoimunes, pacientes com neoplasia, com infecções de repetição. Eu comecei a ter muita experiência, comecei a prescrever e ver resultado, e anotando, e saiu isso aqui. Caramba, então é um trabalho científico mesmo. Você tanto pegou ali, eu estou imaginando aqui você falando, né? Pega uma pesquisa, um estudo científico sério lá da Universidade X, Y, né? Você pegou lá. Aí você estudou aquilo ali e na prática, no seu consultório, na sua clínica também, você foi vendo essa evolução. Não Foi um só paralelo, teoria. né? Foi um paralelo. Isso, exatamente. O livro, ele não é baseado em um estudo científico meu. Eu não fiz o estudo científico. Isso aqui eu procurei justificar cientificamente o que eu via, o que eu estava testemunhando na minha prática clínica e cirúrgica. E, assim, era algo fenomenal. Então, eu tinha que responder o porquê daquilo ali. Então, eu fui atrás dos porquês. E os artigos foram mostrando indícios. Agora, é claro que esse livro aqui, ele sempre cita uma coisa. Aqui é um grande estímulo para os pesquisadores do mundo todo, e principalmente, espero que do Brasil, comecem a fazer pesquisas voltadas do aloe vera para responder aquilo que a gente já está vendo na prática diária. Perfeito. Entendeu? Porque assim, não tem o estudo específico para doença autoimune, paciente com lúpus, os marcadores, não foi feito isso ainda. Então aqui tem muita... esse livro aqui é um ponto de partida para milhares de pesquisas, milhares de publicações, e espero que livros e outras coisas, porque assim, a aloe vera merece ser estudada. Devia ter a Universidade da Aloe Vera. Olha aí. Deveria ter. Eu acredito que ela está se levantando aqui, né? Eu estou de frente com um médico que realmente abraçou essa causa, né? E, enfim, estou vendo aqui nascer, né? Posso até falar, você é o precursor desse caminho, né? Que está se desenvolvendo e já tem um material como esse aqui, que é um presente, material didático desse. Eu vi aqui algo muito bacana, você inclusive... colocou fotos, tem, né, algumas fotos de seus pacientes e tal, né? Tem, inclusive você mesmo fazendo cirurgia, o uso também com você, né? Testando em você, no que se diz respeito. Essa foto aqui, acho que a câmera não sei se vai conseguir pegar, mas você antes e depois fazendo uso dos produtos. Eu achei muito legal essa foto. Eu sou cirurgião de transplante capilar, né? Sou cirurgião de capilar, faço tricologia, pós-graduação, assim. Eu tento sempre me envolver ao máximo para dar o melhor para o paciente e para mim, me responder as minhas indicações, né? Então, por exemplo, eu faço a cirurgia de transplante, eu tinha calvície, alopecia androgenética. Sim. E aí eu resolvi passar pela cirurgia, não só para cobrir as falhas, mas também para entender o processo. Então, assim, o que eu puder passar para entender, para mim é algo que é mágico. Então, assim, quando você tem a experiência, quem tem experiência fala com muita propriedade. Quem tomar isso aqui, aloe vera, sabe o que eu estou falando. E vai brilhar os olhos e vai falar para o próximo. Então, assim, ele não tem como não tem uma pessoa que usa aloe vera diariamente que não fale dela positivamente e fale algum benefício. Então, é isso aí. Então, eu sou o médico, tem coisas que você tem que entender praticando. Então, não é só teoria, não. Então, esse livro é um misto de prática clínica minha, né? Assim, eu creio que eu seja o médico que mais tenha uso diário de prescrição de aloe vera do Brasil. Eu posso até arriscar aqui e confirmar sobre esse conteúdo que ele presenteia não só o Brasil, mas o mundo, porque eu já fiquei sabendo que o livro mal foi lançado e já tem publicação dele fora do país, é isso? Inclusive nós tivemos que fazer uma versão em inglês para Olha aí. Passar, né, o pessoal já começou a solicitar fora do Brasil. Fora do Brasil. Eu tenho recebido postagens no Instagram que me marcam, né, pessoas de diversos países. Então você encontra o livro no digital, na plataforma. Sim, tem no online. Hotmart, tem lá no meu Instagram, ou aqui no Águia Dourada. Você entrar em contato, a gente manda um link e consegue. E o livro físico, sempre são edições mais limitadas. Então a gente vai dedicar, para cada pessoa comprar, uma dedicação, né, individual, personalizada, com muito carinho, tá certo? Caramba, eu já garanti o meu, segura aí. Eu já garanti o meu.
Poxa, que eu já li umas 10 vezes essa dedicatória aqui. Eu recebi um conceito que foi da minha esposa, né, da Girlane. Ela me falou uma coisa que ela é nutricionista, inclusive. Ela me falou uma coisa que depois eu aceitei o conceito. Esse não é um livro de leitura, é um manual, é uma ferramenta para quem quer saúde e longevidade, e para quem desenvolve o negócio Forever, é uma grande ferramenta também. Sim. Né? Inclusive aqui, assim, não é feito com termos médicos para médicos, isso aqui é para a população geral, mas assim, fala com linguagem científica. Então vão ter muitas coisas, por exemplo, que a gente tem um glossário aqui, ó, que vai tirar, por exemplo, o que é TGO, o que é TGP, são enzimas hepáticas, o que é erisipela. Para alguns é fácil, para outros não. Então aqui tem síndrome metabólica, tireoidite de Hashimoto, ou seja, qualquer termo que nós encontramos aqui que não seja do linguajar popular, normal, né, que for o linguajar mais técnico, aí você vai ter o glossário aqui. Isso é algo bem interessante. Nós dedicamos 20 páginas para essa parte, para não ficar dúvida, tá? Outra coisa, são capítulos curtos, mas que tem a referencial bibliográfico também. Então aqui cada parte, essa base científica que eu achei, eu não inventei. Eu fui atrás do artigo científico, estudei, compilei, vi o que era mais importante para colocar no livro e coloquei. Isso. E ao final eu sempre passo minha experiência clínica. Agora tem uma coisa, Adriana, eu comecei a estudar, uma das coisas que eu comecei a estudar para colocar no livro foi a história da aloe vera. E eu não fui o primeiro a escrever sobre aloe vera. Na verdade, várias pessoas já escreveram, mas existe um papiro de Eber que é de 1550 a.C. Caramba, 1500 anos. 1550 anos antes de Cristo. Era comum. Na época dos egípcios, lá. Né, dos egípcios. E aí, é uma publicação no livro de 1930, relatava esse papiro. E esse papiro, ele coloca lá, é um manual, como se fosse um manual de saúde. Não existia um médico, mas existiam pessoas estudiosas na área de saúde para alguns tratamentos. Não era o curandeiro, no Egito eu não sei o que era na época. Eu sei que tem lá escrito no papiro a aloe vera, então ele fala lá o componente como se fosse uma medicação, e colocava duas indicações. Uma para doença gastrointestinal e a outra para doenças de pele. Caramba, 1550 anos antes de Cristo, já tem uma publicação dessa natureza. Isso. Em 1930, o cara vai lá também e reforça isso. Aí ele encontra essa referência do papiro e relata no livro em 1930. Olha aí. A própria Bíblia, né, coloca que Jesus foi, quando foi embalsamado, ele foi coberto com aloe, né? Aloe, né? Aloes, mirra, né? Então são as substâncias na época que era o preparo cultural da época, mas que assim, aloes, no caso da aloe vera, no sentido de preservação de corpos, né? Para evitar a formação de bactéria até aquele momento do ritual. Então, assim, se você for puxar na história, Alexandre o Grande, falam de Cleópatra e tem uma passagem também nas bombas de Hiroshima e Nagasaki, onde após o ataque americano lá no Japão, a radiação queimou as pessoas, não só na pele, mas também internamente. Então o japonês ele sempre usou muito a aloe vera, então começou a usar na pele para tratar, e alguns tão desesperados começaram a comer a aloe vera e começaram a melhorar também na parte gastrointestinal. Então são relatos mais recentes. E em 1960 para 70, década de 60 para 70, um grupo de estudiosos, médicos e farmacologistas, eles conseguiram estabilizar o gel da aloe vera. Por quê? Você tira o gel, você tira a aloe vera, o miolo dela para uso, e ele oxida muito fácil, e ele não fica estável, se você for guardar para o consumo humano, você não consegue fazer isso. Então, esse grupo de cientistas conseguiu estabilizar a aloe vera. E com isso conseguiu invasar e conseguiu comercializar e passar para as pessoas. Que é essa aloe vera aqui. Isso, é a mãe dessa aloe vera gel aí, exatamente. Você fez uma linha do tempo assim maravilhosa. Aí chegou aqui. Inclusive tem aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma coisa, é bem interessante.
Aqui tem os fundamentos históricos, Tudo isso que botânicos. você tá falando Tá aqui no livro. tem no livro. Mas tem uma coisa aqui interessante, por exemplo. Aqui, ó, na página 19, se você coloca aqui, ó, a concessão da patente norte-americana US 3892853 de 1975, que tá aqui. Aí eu botei o número 8 aqui, ó. Se você for aqui atrás, aqui tem, ó, a patente em Washington, tá vendo? 1965, nos Estados Unidos. Por isso que é um referencial sério, não é? Eu não tô falando ali palavras. Se eu falar papiro de Eber, que tá aqui, ó. Então ele tá aqui no referencial. Então, aqui, ó, Papiros de Ebers, tá vendo? 1930. Então, essa patente foi a primeira patente do aloe vera, que fundou o aloe vera gel e inseriu esse produto na Forever Living. Aí o Rex, o dono da Forever, foi lá e comprou essa patente. Ele adquiriu essa patente. Adquiriu a patente e introduziu aloe vera gel para a indústria e conseguiu multiplicar os pães, né? Ele conseguiu... viu que era um produto nobre e que ajudava as pessoas do ponto de vista de saúde. Qual era o problema da aloe vera? Era a quantidade de produção e a quantidade de distribuição, que eu não conseguia antes. Depois da estabilização, você conseguia distribuir e chegar mais longe. É como coalhada, não tem a coalhada que você produz aqui, não chega, não tem como ir para os Estados Unidos, a não ser com aditivos, com produtos químicos. Então, conseguiram estabilizar a aloe vera sem alterar a parte química e os benefícios. Então, a partir daí, ela conseguiu entrar em grande escala. Aí, a sorte que o Rex Moore era uma pessoa visionária, abnegada, ele pegou toda a fortuna dele, né? Ele era um cara que já era milionário na época, e ele pegou todo esse recurso, aplicou na empresa chamada Forever Living, e tinha um sonho que as pessoas... a Forever era o poder do amor, né? Então ele pregava isso, e tinha um sonho que todas as pessoas podiam ser felizes, ser independentes física e financeiramente, né, com liberdade de tempo e ao mesmo tempo curtir a vida e ter saúde para isso. Então, assim, ele conseguiu transformar esse sonho em realidade e hoje o aloe vera gel está em 167 países. Caramba, que lindo. E o Aloe Barbadensis Miller, né? Já que você fez esse contexto aí todo, que foi muito lindo, fala por que a Barbadensis Miller, né? Porque também tem um pessoal que está assistindo, pode pensar agora, poxa, eu vou usar aquela que eu tenho lá no quintal ali e tal. Vou criar uma Forever em casa. Na verdade, assim, dos 400 tipos de aloe vera, vamos dizer, de babosa, só ele tem a liberação para consumo humano, cientificamente falando. E a aloe vera que tiver liberação para consumo, ela tem que ter esse selo aqui, que é o selo de pureza. Tá? Então esse selo aqui, ele tem o certificado de pureza, né, da aloe vera, certificado internacional de pureza. E até hoje, a única bebida que é liberada mundialmente, inclusive a única no Brasil, é o aloe vera gel. Olha aí. Da Forever Living. Da Forever Living. Uau, isso é muito bom. Então, dos 400 tipos, você tem esse tipo. A Barbadensis Miller, ela tem 200 princípios biologicamente ativos, são princípios ativos, não são 200 substâncias. Sendo que, quando você tira a parte da casca e fica só o miolo, ficam 75 componentes biologicamente ativos para consumo humano. Então, é riquíssima, né? Essa nova formulação aqui, ela já não é a mesma patente daquela época de 75. Eles conseguiram fazer um aloe vera gel que ele é composto por nanopartículas. São pequenas, tão pequenas que ela tem um poder de absorção 300% maior do que o gel original. Se o gel original já era bom, esse aqui tem 300% a mais. Eles melhoraram a fórmula. Melhoraram. Inclusive, zero conservante, zero bactéria, zero qualquer coisa. Só tem aloe vera. Boa. E bom você fala disso. Tem gente até que fala assim, ficou mais fino, não sei o quê. Tal. Isso é ótimo. Explica isso aí. O mais fino é mais fácil de absorver. Imagina você pega um pedaço de churrasco de carne e mastigar um pouquinho e engolir. Ele não tá fino, ele tá grosso. Para digestão e para absorção dos aminoácidos, das vitaminas, do ferro que tem na carne, vai demorar muito e não vai absorver tudo. Vai sair nas fezes. Se essa carne fosse líquida, 100% triturada, bem em nanopartículas, você ia absorver 90%. Então hoje eu posso falar que o aloe vera, dessa fórmula que ele veio mais melhorada, né? Ele foi performado, ele é nanopartícula, ele vem com essa tecnologia. Nano é de tamanho, né? São partículas de tamanho, né, muito pequenas,
Tanto que ficam menores do que uma bactéria. Então é uma coisa que, assim, por que foi feito isso? Para eles dão um choque de ar quente, quebra as fibras, que é fibra vegetal, vai quebrando de uma forma que vão ficando pequenas moléculas e as estruturas, porque você tem aí sódio, potássio, tem aminoácido, tem lisina, tem arginina, tem vitaminas, sais minerais, então vitamina C, D, E, B, complexo B. Então começa a dividir essas moléculazinhas e aí quando você ingere ele vai ser absorvido com muito mais intensidade e assim o efeito dele na mucosa também, porque imagina que você tem as velocidades, você tem um gel mais grosso, é mais difícil você tocar nela, e um líquido muito fino ele vai permear muito mais fácil, né? E aí vem a primeira ação da aloe vera, é a ação no tubo gastrointestinal. Nós só temos 2 portas de entrada para a troca de substâncias no corpo, é o pulmão e o intestino, né? O seu gastrointestinal. Então assim, se você tem um problema na boca, no estômago, né, no intestino, o que se prevê, né, com esse tubo digestivo? Obter alimentos e excretar o que não presta, né? A bile vem ali, o produto que vem do fígado, né, algumas enzimas, eles vão sair e vão excretar coisas que não são benéficas para o corpo e também vão absorver coisas que são fundamentais, são muito importantes. A matéria-prima do corpo são vitaminas, sais minerais, aminoácidos, carboidratos, a própria água, né, e bons óleos. Então isso aí é fundamental. Então a aloe vera ela vem mexer com essa porta de entrada beneficamente. Então, assim, quem tem indicação de usar aloe vera? Do que nasceu até o que morreu. Era justamente isso que eu ia perguntar agora. Quem é que vai usar a aloe vera? Isso, do que nasceu até o que morreu. É para usar estando doente, doutor? Ou eu tô sadio, eu tô bem, eu quero usar? Se você for pensar qualquer patologia, qualquer doença, não vou nem pontuar, qualquer patologia, pode escutar, qualquer patologia que você tenha, de A a Z de doença, o aloe vera vai ter benefício nessa doença para melhorar esse processo, seja com ele qual for. Por quê? O próprio corpo, o maior farmacêutico, a maior farmácia de manipulação, o maior médico, o maior regenerador de tecido, né? Quem mais tem capacidade de fazer isso no corpo humano é o próprio corpo humano. Deus já deixou a maquininha pronta para ela se recuperar. Agora ela precisa da matéria-prima. Então aqui você tem matéria-prima em demasia e pura e com substâncias que só tem aqui. Que legal. Tem uma substância que só existe nessa parte gelatinosa da folha de aloe vera, que é o acemanã, é um polissacarídeo. Então o que acontece? Se você tem uma substância que pode fazer a diferença em várias patologias, doenças autoimunes, neoplasia, diabetes e outras doenças, é o acemanã. E outra coisa, dentro da aloe vera. Só tem no aloe vera. Não tem acemanã. Faça uma pesquisa, vai lá no Google acadêmico. Sim. Ou no chat GPT, né, pago, que tem algumas programações que são muito boas, mas o Google acadêmico, que ele já é direto para a comunidade acadêmica. E bote lá, acemanã. ACEMANAN ou MA-NANA. Pode ser também, é só questão de linguagem, né? Se é inglês, se é português. E você pesquisa acemanã e você vai ver a diferença, a atuação dessa substância, onde ela acha. Tem assim, é um leque gigantesco. E se você procurar, onde se encontra a acemanã? Onde eu tenho a extração da acemanã? Só na aloe vera. Uau, muito legal. E isso tem overdose, hiperdosagem? Posso tomar um copo de aloe vera? Posso pegar assim? Isso é uma dúvida de muita gente, né, também. Eu posso pegar aqui, tomar, abrir aqui o meu... Tem algum problema? Não, assim... Tem algumas orientações, né, que a gente faz. Por exemplo, aqui você pegou, se eu abrir aqui e botar na boca e tomar, não se deve fazer isso, porque se você não tomar o litro todo, a boca tem bactéria, você vai contaminar o litro. Ah, essa foi boa. O litro, ele não tem... Aqui não tem conservante nenhum. É natural mesmo, natural. Aqui é a planta viva, como se eu pegasse a planta lá agora isso, viva. Isso. Você tem que botar ela na geladeira e ficar tomando, ela não estraga, vai ficar estabilizada. Agora, se você botar a bactéria lá dentro, né, vai contaminar. É uma orientação. Em relação à quantidade, tem uma quantidade mínima.
Quantidade mínima. Mínima. Não dá pra você ficar achando que tu vai tomar uma colher de sopa por dia e vai ter E vai resultado. resolver. Não, Não dá. Não dá. É a mesma coisa que você vai pro seu almoço e come 2 caroços de feijão e achou que almoçou. Não vai. Não vai. Né? Em relação à quantidade máxima, eu fiz vários testes em mim, assim, uma quantidade muito boa para mim foi 1 litro por dia. Foi excelente. Não digo para você que para mim foi a melhor sensação dessa semana, 1 litro por dia. 1 litro por dia. 1 litro por dia. Eu tomei uma semana, eu tive menos necessidade de me alimentar. Eu estava mais. Porque uma coisa é você comer, né? Que é a alimentação, outra coisa é a nutrição. É o que você tirar de bons componentes para ir para o corpo. Uhum. Então aqui é componente puro. Né? Aqui é uma água limpa, né? O tempo todo. É um processo de pureza, vamos dizer, de pureza. E aí o que acontece? Nessa semana, 1 litro. Muita gente acha que isso aqui é laxante, é laxativo. Não é laxativo. Ele reorganiza o tubo digestivo, ele reorganiza as velocidades, ele desinflama, ele tira as crostas. Pode acontecer quando, por exemplo, o paciente tem constipação, eu uso 3 litros uma semana para fazer um detox do intestino, pode ter umas fezes mais amolecidas, é uma limpeza, depois ele regulariza. Ele não é feito para ser um laxante, não, um laxativo não. Então, assim, esse 1 litro para mim foi perfeito. Então, assim, foi uma semana maravilhosa. E aí eu desci para meio litro por dia, uma rotina, só que por vezes eu tomo 1 litro. Olha aí. Tem dia que eu tomo mais. E me sinto muito, muito, muito bem. Por exemplo, muita gente acha que você tem gases no intestino, você libera as gases e você acha que aquilo ali, teu odor é normal. Não é normal. É sinal de uma alteração bacteriana em formação de gases, entendeu? Olha então, a informação aí, hein? É. Uma flatulência que às vezes nem o dono suporta, né? Suporta. Então, o cara acha que tá bem, ele tá muito ruim, né? Imagina como é que tá o intestino dele, como tá inflamado, como tá a flora bacteriana. Então, assim, existe uma coisa também que é questão de custo. Então, se você por exemplo, consegue tomar meio litro por dia e você consegue manter isso sempre, use. É uma dose muito boa. É saúde. É saúde. Mas vamos dizer que tem pessoas que não têm uma condição financeira, é mais estreitada, mais limitada. E a dose mínima da mínima é 50 ml em jejum e à noite. A gente já vê uma eficácia. Menos do que isso, não. Só vai ter uma dose menor para crianças de 2 anos, menor de 2 anos. Uhum. Tá? Claro, bebê. Aí, O meu bebê mesmo, o Adrian. Que toma. Ele toma até mais, né? Se deixar, você viu lá em casa, né? Se deixar, ele quer tomar tudo. Então, assim, a criancinha ali, 30 ml 2 vezes ao dia, muito excelente, excelente. Para o crescimento dela, para a imunidade, para evitar cólicas, para sono. A aloe vera para a criança, ela complementa muita coisa que o leite e a alimentação ali não tem. Até porque a criança é muito seletiva. Então, aqui vai tirar esse efeito da seletividade. Se você puder tomar 100 ml em jejum e à noite, excelente. E se tu puder tomar, como eu tomo, 200, 250 em jejum e à noite, tome. Agora, muitas vezes, tem um desse aqui de manga, chama mango. Manga. Que eu vou tomando, quando vejo acabou. Então, assim, isso aí não tem eu nunca cheguei a tomar 2, 3 litros. Também não há necessidade, né? Até porque você, não precisa ter demasia de uma vez só, assim, não há necessidade. Por exemplo, se você pegar água, se você tomar 20 litros de água, não comporta, o corpo não comporta. Se você for comer aí uma fruta dezenas de vezes, também não comporta. Então você tem que ter um bom senso para isso. Boa. Então, eu tô tomando aloe vera, doutor. E aí, eu vou parar quando? Essa é uma pergunta também que o pessoal faz. Eu vou tomar, eu paro quando de tomar? Se for minha orientação, só quando não tiver mais vivo. Então é toda a vida, é um alimento. É um super alimento. Olha aí. Quais são as justificativas para você tomar aloe vera? Primeiro, porque ele vai ter essa questão de manter a saúde gastrointestinal. Ele não vai permitir, por exemplo, uma flora bacteriana que não está no seu ambiente normal, começa a crescer um tipo de bactéria, a morte dessa bactéria aumenta, essa bactéria quando morre libera toxinas, e essa toxina vai adentrar pelo corpo, então vai inflamar o corpo. Né? As vilosidades, aí você tem as patologias gastrointestinais, as úlceras, pólipo,
Aí vem as neoplasias, os divertículos e assim por diante. Então já é uma grande justificativa. Mas vamos colocar ele para dentro do corpo. Se tem uma coisa que desinflama o corpo, é a aloe vera. É um grande anti-inflamatório natural. É um corticoide sem os efeitos colaterais do corticoide, desinflama o corpo como um todo. Caramba. Sabe o que causa doença? É a inflamação crônica. Tem 4 grupos de doenças que ceifam a longevidade, que vão fazer as pessoas morrerem mais cedo. Doença cardiovascular, neurodegenerativa, a síndrome metabólica e diabetes e o câncer. São as 4 doenças que, esses grupos de doenças, eles ceifam a longevidade. Se você pegar pessoas que estão morrendo hoje, que estão com 78, com 82, que podiam estar bem, mas que estão morrendo, eles estão aqui, ó, nesses 4 grupos. Isso aqui, ó, tem muito a ver com inflamação crônica. Essa inflamação crônica vai levar esses 4 grupos, quiçá 2 ou 3 ou 4 ao mesmo tempo. Entendeu? Então, assim, aqui é um grande inflamatório. Se você está entrando nessas patologias, a aloe vera está puxando para trás. Está tirando você dela. Uhum. Então, é uma boa indicação. Uma outra, a microcirculação. Melhora a capilaridade. Você só vai ter troca de substâncias com os tecidos nos capilares. Não adianta você ter uma aorta, você ter uma carota, você ter uma cerebral, uma artéria ilíaca, são vasos grandes, eles não trocam nada, eles só fluem o sangue, vai e volta, artéria e vê. Mas chega uma hora no tecido que é um vaso tão fino que ele tem janelinhas que deixam o bom nutriente e tiram algumas toxinas e algumas coisas vão também para o vaso linfático. Então esse sistema é que realmente nutre e mantém os tecidos. E esses tecidos, eles juntos vão formar os órgãos, e os órgãos juntos vão formar o ser humano. Então, o capilar é fundamental para a saúde e longevidade das pessoas. E o Acemanã, ele vai fazer a abertura desses orifícios, melhorar a capilaridade. Então, já tem uma segunda grande justificativa. Terceira coisa, ele é um imunomodulador fantástico. Então, essa imunomodulação para quem tem doenças autoimunes, para quem tem neoplasia. O corpo, assim, ele tem que ter os mediadores da inflamação. Isso é importante. Você teve um corte aqui, você tem que ter um processo inflamatório, você tem toda uma reação em cadeia para cicatrizar. Sim. Mas a exacerbação disso não, ou menos do que isso também não. Então essa imunomodulação é importante. Então você chama endócrino, você chama cardiovascular, chama respiratório, chama imunológico, enfim. Você tem grandes justificativas para nunca deixar de tomar aloe vera. Uau. E lembre de uma coisa, cada vez que passa o tempo, nosso alimento está cada vez mais pobre. Isso aí não precisa mais pesquisa científica. Já é comprovado. Então, você tem que fazer uma balança. A balança, o maior fiel da balança é esse aqui. E, uma garrafa de aloe vera, ela equivale a, se a gente for colocar aqui na mesa, quantas frutas, verduras, carnes e alimentos estão aqui. Então, se essa garrafa aqui custa R$150, em alimento ela custa mais. Não tenha dúvida disso. Então, só que aqui é uma coisa que é pura. E a procedência também, né? Desde o solo, onde é fabricado tudo isso, onde é produzido, né? Sim. Você tem uma origem assim, muito segura com a chancela da Forever, né? Eu falei de um selo, mas são 6 selos que tem aqui. Então você tem kosher, halal, então não tem glúten, não tem adição de açúcar. Isso aqui são marcadores, mas, por exemplo, tem selos de todos os ISOs, né? Uma empresa que tem muita seriedade. Então você confia que é aquele processo de produção da planta, até chegar no envasamento, ele é de verdade. Ele é fiscalizado. Né? O ISO não foi ali uma vez de um selo e nunca mais voltou. O halal, a kosher não vai ali. Ele tem fiscal dentro da fábrica o tempo todo. Então, por exemplo, a aloe vera da Forever, ela está lá numa terra que não tem agrotóxico. Ela está livre de agrotóxico, livre de substâncias químicas. Está plantada lá. Só que a gente sabe quando você não... Por que usar agrotóxicos? Porque tem uma série de pragas, uma série de coisas que impedem o crescimento das frutas, das verduras e das plantas. Então, a forma que eles se encontraram para isso, colocaram uns matinhos, né, algumas plantinhas que conseguem viver em simbiose e evitam essas pragas, né? E, ao mesmo tempo, ainda colocaram uma cabrinha lá, uma ovelhinha. Que faz esse trabalho, né? Vai comer esse matinho para não ficar em excesso e sufocar a aloe. E, ao mesmo tempo, as fezes dessa cabrinha vai ser o adubo para um plantio. Tudo natural, no ciclo Eles correto. fizeram um ciclo ali perfeito, perfeito. Cara, muito lindo esse aí. Tanto que o símbolo da Forever
é a águia, mas o segundo símbolo é a ovelhinha, né? É a ovelha. isso mesmo. Olha, dá pra gente ficar falando aqui, né? Quer dizer, ouvindo aqui o Dr. André falar, assim, horas e horas, né? Mas estamos andando aí para os finalmente, enfim, maravilhoso. Hoje o senhor prescreve, faz parte também, né? Você prescreve isso junto aos seus pacientes, claro, né? A Aloe, os produtos da Forever. Sabemos que existe inúmeras fabricantes de vários suplementos, né? Mas o que é que traz você prescrever justamente a Forever, diante de tanto que você já falou aí? Do aloe vera, mesmo que eu tivesse raiva da Forever, eu não tinha como fugir disso, porque é o único aloe vera certificado para consumo humano e com todos os padrões de qualidade e que a Anvisa permite, é esse aqui, não tem outro. Claro que eu não tenho raiva nenhuma, pelo contrário, eu tenho maior gratidão por essa empresa, pela chegar a esse ponto de qualidade do aloe vera. Mas assim, então o aloe vera eu não só prescrevo ele. Só que aí você vai passar, você tem colágeno, você tem um ômega, você tem um complexo vitamínico, tem uma geleia real, tem outras substâncias, né, vamos dizer. E aí você poderia fazer uma pressão de aloe vera, um colágeno de uma marca X, uma ômega de outra marca, e você passar marcas diferentes. Primeira coisa que eu aconselho, se você usa a marca Forever Live para o aloe vera, se ela tem um colágeno, tome o colágeno da Forever, e tome o ômega da Forever, e tome qualquer outro suplemento que você tiver ali, tome da mesma marca. Por quê? Existe tecnologia de absorção. Então, se você começar a misturar tecnologias diferentes, você pode interagir no processo e impedir a absorção um no outro ou diminuir. Então, isso não é interessante. Uma outra coisa interessante da Forever que os microgrânulos, né, dos nutrientes que estão nas cápsulas, eles têm esse envolvimento com a própria aloe vera. Então, o índice de absorção é muito maior, muito mais alto. Tanto que se você tomar um colágeno, aloe vera e colágeno da Forever para cabelo, queda de cabelo, você vê em 30, 45 dias uma diferença enorme na pele, no cabelo e na unha. Você já vê assim, real mesmo. A outra coisa também é que quando você indica uma marca, eu estou falando Forever aqui, porque é o seguinte, eu como profissional de saúde, eu como médico, né, como profissional que me dedica aos meus pacientes, eu tenho que ter responsabilidade daquilo que eu indico, que eu prescrevo. Então, quando eu prescrevo um antibiótico, existe azitromicina de N marcas diferentes, e inclusive genéricos de N marcas diferentes, inclusive de lugares que a gente não sabe nem onde é. Quando você vai atrás na bula ali, vê o endereço do antibiótico, não sabe, o interior, não sei aonde, lá de São Paulo, então você não tem confiança num laboratório como a Axê, né, como uma biosintética. Então assim, se eu vou prescrever uma aloe vera, eu vou buscar uma marca Astro que é da Eurofarma, porque eu sei que é um laboratório sério. Não vou botar qualquer azitromicina e vai escolher lá, não. A minha responsabilidade é que se eu passar um antibiótico, ele está com infecção. Se ele está com infecção, aquele antibiótico tem que dar jeito. E para dar jeito, ele tem que estar com a concentração correta, tem que ter a boa absorção, tudo isso. Esse tipo de responsabilidade não é só para antibiótico, não é só para anti-inflamatório, então, é também para suplementação. Né? Quantas fábricas clandestinas estouraram recentemente de suplementos, creatina, whey e assim por diante, ou de canetas emagrecedoras, o pessoal usando insulina, com a caneta igual a caneta emagrecedora mais conhecida, né? O Mounjaro, você está aqui, que é excelente medicamento, uma fábrica que revolucionou o mundo, entendeu? Quando bem usado é fantástico. O problema é que o ser humano ele é desmedido, né, no processo. A fábrica jamais quis que o medicamento fosse usado da forma que está sendo usado, isso eu tenho certeza. Mas assim, você pega aquela fábrica, aquela caneta bonitinha com o nome Mounjaro, a caixinha tudo bonitinho, e dentro a insulina e outras coisas que vai causar malefício. Então assim, por tudo isso, por responsabilidade e por conhecer o mundo que nós vivemos, eu indico o aloe vera gel, prescrevo e falo outra coisa. Compre direto da fábrica. Não vá comprar em mercados paralelos, Mercado Livre, Shopee, essas coisas. Pelo amor de Deus. Vendedores que você não conhece, não dá. Né? Não dá. Num país onde você vê falsificação de trem de pouso de avião, imagine isso aqui, que é uma coisa mais fácil do mundo. Você pegar diluir aí uma babosa lá, botar lá dentro, né? Por exemplo, a babosa do sítio, ela é muito boa para pele, para cabelo, só que a aloína que tem dentro dela, a gente não consegue medir essa quantidade de aloína. Aqui no livro tem
Inclusive tem as orientações aqui de quantidade, né? Então, assim, tem um índicezinho que tem que ser abaixo de 10 ppm. Então, você não consegue medir aquilo ali. Imagina você pegar aquilo ali, misturar com água e vender. Tá lá, bonitinho. Aí tem a aloína. Aí você vai tomar achando que é bom e ele é hepatotóxico, ele é nefrotóxico, ele é abortivo. Entendeu? Então, assim, é muita responsabilidade. A gente tá falando aqui de saúde, tá falando de bem-estar, longevidade. Então, isso aí não cabe. Por isso que, assim, eu indico e oriento. Não é que eu vá sair fazendo propaganda, marcar A, B ou C. Não é isso. É responsabilidade profissional perante meus pacientes, perante as pessoas. Perfeito. Lembra uma coisa, isso aqui não é medicamento, isso aqui é um superalimento. Qualquer pessoa que ingerir isso aqui e tiver benefício, pode falar para o outro, pode indicar também. Isso aqui não é só para prescrição médica, não. Tá? Isso aí eu estou me relatando a minha experiência como médico. Como você tem a sua e não é médico e tem a sua experiência. Exato. Não é? Tem a Clécia que já tomou na gravidez, tem o Adri, tem a Adriana, que são perfeitos aí, né? E muito graças à nutrição. Então, assim, eu estou falando a minha experiência. E eu espero muito que muitos médicos comecem a dar olhos a isso aqui, porque eles vão ter melhores cirurgias, melhores evoluções clínica e vão ter boas experiências, boas e surpreendentes experiências. Essas fotos, dessas fotos que tem aqui no livro, inclusive eu vi imagens aqui de fotos, você fazendo a cirurgia mesmo, né? Pessoas tem aqui. Sendo com incisão, tudo bem, né? Tem aqui antes e depois, pessoas que usou, pessoas que não usou, né? Eu sou cirurgião, então aqui a maioria daqui são coisas cirúrgicas. Por exemplo, aqui tem uma foto, eu estou aqui fazendo uma rinoplastia. Se alguém quiser, um dia, nas palestras eu posso mostrar. É porque tem coisas que não dá pra gente ficar mostrando na rede social, né? Não é isso. Mas assim, aqui é uma rinoplastia, aqui é o paciente real, ele não tem edema, não tem hematoma. Ao final da cirurgia, e eu mando filmar aqui o balde que tem o coletor do aspirador. E aqui embaixo você não vê praticamente nada, zero líquido. Sangue, ele não consegue nem preencher o fundinho dele, aqui, a parte mais inferior. E só tem esse pouquinho aqui porque eu aspirei com água, né, o nariz para tirar algum coágulo, alguma coisa. Essa paciente é uma paciente com câncer de pele, que a gente não conseguia operar porque tinha muitas lesões em vários locais. E eu decidi fazer cauterização elétrica e uso de aloe vera tópica e oral. E eu estou acompanhando ela há 3 anos. Biópsia agora deu tudo negativo, ela está ótima. Aí, que coisa. Feliz da vida. Aqui são uma cirurgia de mastoide, chama mastoidectomia. A incisão é feita atrás da orelha, de superior inferior aqui. É tipo uma meia-lua. E aí esse paciente aqui com 72 anos, esse aqui com um pouco menos, mas assim, também idoso. E se você for olhar aqui a cicatriz, praticamente ela se perdeu aqui, você não vê mais cicatriz. Exato. Com 12 dias de cirurgia. Paciente idoso, que geralmente é debilitado, não tem boa cicatrização, né? E nesse caso aqui foi o contrário. Aqui também a mastoidectomia, a retirada aqui do enxerto, um paciente que eu preparei para a cirurgia. Você vê que as coisas são todas brancas e claras, porque você não vê uma mancha de sangue. Esse paciente eu fiz preparo de 30 dias com aloe vera e colágeno. Então você faz a incisão, se você não pegar um vaso realmente que corte e sangre, o tecido ele não fica sangrante, ele não tem exudato, ele não tem processo inflamatório. Aí esse segundo caso eu fiz uma cirurgia de urgência. O paciente chegou aqui numa quarta-feira, uma patologia de mastoide grave, eu só operar no outro dia. Então não teve preparo. A luva suja, aqui o campo escuro, isso aqui é vermelho de sangue. É você mexendo no tecido, o tecido minando sangue e exudado, porque o tecido está inflamado. E aí tem muitas coisas aí. Isso só foi algumas coisas de várias. Aqui erisipela, câncer de pele, lesão de pré-maligna de boca, pós-operatório de transplante capilar, isso aqui foi o meu, e eu tô com 3 meses de cirurgia, eu não tive a queda total dos cabelos, o cabelo que tá aqui, eu tô surpreendendo, né, a tricologia, porque a minha evolução tá sendo bem mais rápida do que o normal. Que lindo, olha aí, meu Deus, muito bom mesmo, né, tudo isso. Bom, o pessoal deve estar perguntando aí, como é que faz para adquirir o livro? Bom, o livro acabou de chegar, aqui são os primeiros exemplares. Esse é meu. Isso aí com muito coração aqui. Claudio Mito também está aqui, uma pessoa que nos ajudou muito. Então não poderia ser diferente. Os primeiros exemplares são as pessoas que foram os pais, né, desse processo.
Mas, assim, a gente tem no Hotmart o e-book. Que tá o e-book para quem quiser. E o livro físico. Como é que ela acha no Hotmart? Ela coloca lá aloe vera, barbadense, já acha? Não. Eu tenho no meu Instagram, é dr.andrevalente. Tem o livro de aloe vera, tem lá no Instagram também, que tem isso. Ótimo. Quem quiser, ou no meu direct, ou no meu Instagram, tem meu WhatsApp. Tem aqui do Águia Dourada. Tem o Instagram do livro do aloe vera. Seja qual for esse canal. Se você quiser o livro físico, a gente vai pegar o seu endereço, você vai passar o famoso Pix. Sim. Eu vou fazer a dedicatória com muito carinho e vou enviar, que isso não é só livro, é um manual. Um manual. Para isso quem quer saúde e longevidade e para quem é FBO, que trabalha com o negócio Forever Living, a qual eu indico para qualquer pessoa que queira fazer algo diferente, sem peso e formar renda passiva. Eu estava vendo aqui, quando eu cheguei aqui, uma pergunta. Por que você faz esse negócio? Por quê? No meu caso, a minha resposta é: eu tenho uma necessidade, eu preciso de tempo, eu preciso ter liberdade de tempo, e para isso eu tenho que ter liberdade financeira. E esse tempo e financeiro vem com uma coisa chamada renda passiva. Então você tem que ter um negócio que ele trabalhe por ele mesmo, ele gere dinheiro até você dormindo. Esse é um bom negócio, que não tenha peso, não tenha estresse, não tenha aquele mundo de funcionário, estoque, que você tem que estar mantendo aquilo ali. Então, eu digo com total convicção: se você quiser algo para mudar a sua vida do ponto de vista de tempo, financeiro, essa formação de renda passiva, conhecer pessoas boas e ter uma mentalidade de crescimento, como diz o livro do Mindset, aqui no Águia Dourada. Eu aprendi o que era mentalidade de crescimento no Mindset, no livro. Carol Mas só que a Carol escreveu lá, eu entendi, mas eu não compreendi como executar. Aqui eu aprendi como executar. Aqui foi a prática. Águia Dourada. Que massa. Uau, muito bom, muito bom, muito bom. Gratidão, tá? Doutor André Valente tem aí aproximadamente 30 anos de carreira como médico. 30 anos. Pensei que era de idade, eu já estava feliz. É isso mesmo, 30 anos de medicina. Eu tenho 27. 27 anos de medicina. Clínica, cirurgião, otorrinolaringologista e cirurgião também. Como é que fala? É cirurgião capilar? Eu sou otorrinolaringologista, crânio-facial e cirurgião capilar. Só que eu não faço só cirurgia capilar. Eu faço a parte associada à tricologia, porque assim, uma coisa que eu aprendi na cirurgia, você tem que saber indicar, contraindicar, né, e ao mesmo tempo evitá-la. Então assim, se você tiver um cuidado, tem muito processo hoje para terapia regenerativa capilar que você pode recuperar, evitar a calvície, né, recuperar a sua cabeleira, o seu cabelo, a sua autoestima sem ter que operar. Ou se tiver que operar, você vai operar numa situação muito mais viável, mais confortável. Ou seja, não é só colocar o cabelinho lá, o implante. Não. Existe todo um... Poxa, tá vendo aí? Completo aqui. A cirurgia é transplante, tira de um lugar e bota para o outro. Sim. Se tirar muito aqui, vai faltar muito aqui, né? Então, assim, tem que tirar o suficiente para não faltar aqui e colocar aqui. E o resto que tá o cabelo normal, se você não cuidar dele, ele vai cair. Aí vai ficar a parte transplantada com um bocado de ilhas sem cabelo. Isso não é bom, né? Você que está pensando em fazer, já vou fazer o pitch de venda aqui, ó. Fazer seu implante, né? Transplante. Cuidar do cabelo. É um projeto de médio e longo prazo, é que nem o aloe vera, é para sempre. Cabelo. Eu quero o meu tupete com 90, 100, 120 anos. Aí do jeito que vai, com certeza. Então, ó, procura o Dr. André Valente, tá? É completo, tá? Você vai estar muito bem acompanhado, um profissional de mão cheia. Muito obrigado, gratidão mais uma vez. Vai assistir palestras, tem várias palestras aí no YouTube, mas você também fique atento, que também tem palestras presenciais com o Dr. André Valente, e eu posso afirmar e confirmar para você, e super recomendo. É um verdadeiro banquete de conhecimento. Inclusive, vai acontecer agora em Maceió, dia 12 desse mês, dia 16 em Arapiraca, dia 30 em Fortaleza. A agenda do cara é fera. São Paulo, você atende também em São Paulo, não é isso? Atendo.
Atende em Uma São vez por Paulo? mês eu atendo e faço cirurgia. Uma cirurgia ou duas. Quer falar endereço? Como que a pessoa faz para lhe encontrar em São Paulo? É o mais fácil, é porque são 3 pontos de atendimento. É Maceió, Arapiraca e São Paulo. No meu Instagram tem lá o WhatsApp para marcação. Aí você pode escolher onde for mais fácil. Inclusive por telemedicina também. Também telemedicina. E vai lá no Instagram do DR André Valente. dr.André Valente. dr.André Valente. Tem o YouTube também, Dr. André Valente no YouTube. Por favor, siga, né? Dê os likezinhos, hype também, que a gente agradece. Olha aí. Ó. Muito obrigado. Doutor André Valente, fique à vontade de fazer suas considerações finais e a gente vai finalizando esse podcast maravilhoso aqui no Sistema Águia Dourada. O risco de eu ficar à vontade, porque eu já tô, é a gente não parar nunca mais. Isso aqui, ó, por mais que a gente quisesse falar, o livro são 200 páginas, que foi um esforço muito grande para compilar em 200 páginas, são 220 páginas. E se eu fosse escrever tudo sobre a aloe vera, bote volumes e é volumes. tanto que esse é o primeiro. Eu vi aqui. O livro 1. O livro 1. Esse é o primeiro livro que eu espero que os próximos livros sejam escritos por várias pessoas, que comecem a ter pesquisas, que eu não preciso nem instalar, mas que a aloe vera barbadecimila ela comece a ser olhado com um olhar mais científico e com aplicabilidade para a saúde, para a longevidade, para a promoção da saúde das pessoas. Esse aqui é o meu verdadeiro desejo, assim, é o que eu espero com esse livro, que ele seja, já foi o pontapé. Nós estamos agora fazendo uma relação muito boa com a Universidade Federal de Pernambuco para pesquisa, já está andando, tem algumas pessoas médicas que estão começando a comprar, a gente começando a comprar, que eu falar a ideia do sentido de formar protocolos para a gente se unir, depois publicar um livro com a experiência, que já seria muito válido. Enfim, a ideia nossa é que todo esse processo que está começando agora, né? Então, assim, quantas pessoas poderiam estar usando a aloe vera nem sabem que existe. Então, que vocês propaguem o benefício, que propaguem essa fonte de rejuvenescimento mesmo, de saúde. E que, assim, as próximas gerações, elas já tenham isso como uma rotina, né? Desde criança. Você imagine como o Brasil poderia ser diferente se você cuidasse da nutrição. Isso mexe com a cabeça, com o físico, com tudo. Então, assim, que as próximas gerações, elas tenham uma perspectiva de futuro diferente. E quem sabe os que desenvolveram o negócio também, que é um negócio agora para o século XXI, disruptivo, né, gerado nessa nova economia, que as pessoas também não passem tanta dificuldade como nós vimos, né, nessas últimas décadas aqui no Brasil. Então, esse é o nosso desejo. E você tem um grupo, não é? Tem um grupo. Você tem um time. Tem Sim. Quem quiser fazer parte, o Águia Dourada tem várias pessoas excepcionais. Assim, o Adriano é o grande... É o fundador e a grande força motriz do processo. Agradeço porque você ajuda milhares de pessoas. Só nas pessoas que estão comigo eu tenho mais de 1000 pessoas. E se não fosse o Sistema Águia Dourada, você não consegue fazer tudo sozinho, você tem que ter apoio mesmo, e o Águia Dourada é um grande apoio. Quem quiser estar comigo, ou né, com uma das pessoas, já sabe, é só buscar, tem as redes sociais. Nosso maior prazer tá junto, e aqui é um time de verdade, a gente se ajuda, e todo mundo quer ver o bem do outro. Eu nunca vi um negócio que um quer botar o outro mais para cima do que o outro, né? Então isso aí é gratificante. Meu diamante, muito obrigado. Gratidão, a Clécia também. Tá? E aqui no livro tá essa gratidão toda, né? Tá aqui. A gente ficou emocionado. Duro foi escrever aí a dedicatória. Dedicatória e no livro. Rapaz, tá tudo aqui, dedicatória o cara engole aqui. Mas muito bom. Valeu mais uma vez. Valeu. Obrigadão. Valeu, gente. Um forte abraço. Segue a gente aí, tá? Adriano Aristides, se inscreve e também no canal André Valente. Valeu. Forte abraço e até o próximo podcast.